mãe, da maior lamentação. Pra me ajudar a sofrer, não fico nenhum irmão. Fiquei sem prazer na vida, desde minha mãe querida, que me botar a versão. Portanto, quem não tem mãe, só nasce para sofrer. Bom dia! Bom dia, Luiz! Bom dia, Mar. Só nós, né? Ingrid, eu acho que está sem internet. 6 alunos. Vou começar a aula perguntando para vocês se vocês já responderam aquele questionário que foi mandado por e-mail. Todo mundo respondeu? Ives faz tempo respondeu, Luiz, Mari. Só os 3? Eu acho que André não recebeu, porque está com outro e-mail, né? André, manda teu e-mail aí no chat agora. Vai me pedir para a Richard te enviar. Não, aliás, deixa para sexta. Sexta você coloca, quando ele vai estar sexta observando nossa aula, aí ele vem e já coloca. E os outros, Ana Lívia, Anne, foi enviado por e-mail, não sei se é Ana Lívia também. Acho que a Ana Lívia está com outro e-mail, né? Anne, foi enviado por e-mail de vocês no questionário. Vocês dêem uma olhadazinha lá, viu? Que tá no nome, é Richard Rio, se não me engano. Para vocês responderem esse questionário. Beleza? Ó, então, bora começar aí. A gente parou na última aula num exercíciozinho, não foi? Num exemplozinho. Tratando sobre as transformações gasosas. Lembrando que a gente viu 3 tipos de transformações, não foi? A isotérmica, que trata de quê? Como é a transformação isotérmica? Hein? Falar. A gente viu a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. Ninguém? A isotérmica é quando há variação no volume e na pressão, mas a temperatura é constante. A isobárica é quando há variação na temperatura e no volume, se eu não me engano, mas a pressão é constante. E na isovolumétrica é quando há variação na temperatura e na pressão, mas o volume é constante. É constante, exatamente. Eu trouxe aqui, ó, uma situaçãozinha que frequentemente ocorre no cotidiano. Aqui a gente tem um cara enchendo o pneu, ou seja, calibrando ele, tá bom? E o texto diz o seguinte, ó, os fabricantes de pneus informam sempre a pressão recomendada. Raul entra na aula. Os fabricantes de pneus informam sempre a pressão recomendada para garantir o bom funcionamento e aumentar a vida útil dos pneus. Por esta razão, é preciso sempre verificar a pressão dos pneus de um automóvel e sempre calibrá-lo quando o estiver frio. Pensando no problema que acabamos de resolver, qual seria a ocasião mais apropriada para se fazer a verificação e o ajuste da pressão dos pneus de um automóvel? A gente sempre, quando vai viajar, tá bom? A gente sempre, quem tem carro, moto,
sempre o correto é o quê? Verificar a calibração do pneu e, caso estiver baixo, enchê-lo. Mas para que é que a gente faz isso, hein? Para que é que serve essa atitude? E aí? E você calibra o carro, seu carro, quando você sai para passear com sua namorada? Para ter mais estabilidade, reduzir os riscos de cortar o pneu quando passar em buracos. O carro não, os pneus. Tá certo. Você sempre calibra quando vai passear com a namorada os pneus do carro? Gaia. Beleza. E qual é o valor da calibração que ela coloca? Ela coloca qualquer valor, deixa lá encher até... tem um número recomendado, né? Isso para cada pneu, tá bom? Para cada tamanho de pneu, tem um valor de calibração, tá bom? Para cada carro, para cada moto. E para que é que a gente faz isso? Quando a gente enche de ar um pneu, a gente está confinando esse ar, tá bom? Esse ar lá dentro, ele vai sofrer uma determinada pressão. Como é que ele sofre essa pressão? Colidindo aquelas partículas de ar com as próprias partículas delas mesmas e com o pneu, tá bom? Com as barreiras do pneu. Se o pneu estiver descalibrado, o que é que vai ocasionar? Vai causar rachaduras nessa parte lateral do pneu e vai diminuir o tempo de vida daquele pneu. Um pneu que provavelmente dure 2 anos, 1 ano e meio, vai só durar 10 meses, 1 ano, tá bom? Então, andar com pneu sempre na calibração exata dele faz com que ele dure mais tempo, tenha mais tempo de vida. E essa calibração, aquele aparelhozinho lá que fica apitando, ele é medido em unidades de pressão, tá bom? Que geralmente é a libra. A gente chama quantas libras? São as libras-forças, tá bom? Essa é a unidade utilizada para naquelas máquinas de calibração de pneu. Só que, quando tem uma situação que é melhor de calibrar o pneu ou não, a gente pode calibrar ele a qualquer hora, em qualquer momento. Tem algum fator que possa prejudicar a calibração? O que é que vocês acham? Não, qualquer hora, cheguei de algum lugar, vou calibrar o pneu. Se ele estiver muito cheio, a gente tem que calibrar ele como? Reduzindo o ar. A máquina faz isso também. Quando o pneu está cheio demais, ela reduz o ar que tem ali dentro, tá bom? Diminuindo a pressão. Só que tem uma situação que não é aconselhável, os manuais dos automóveis trazem até isso, não é aconselhável fazer essa calibração. E é quando? É quando o pneu está quente, tá bom? No caso, digamos, eu vou em uma viagem daqui para João Pessoa, saio daqui de Cajazeiras, parei em Campina Grande para abastecer, penso, não calibrei o pneu em Cajazeiras, vou calibrar agora. Nessa ocasião, não se deve fazer isso. Por quê? Porque o pneu quente, o que é que vai acontecer com as partículas de ar que estão ali? Lembrando que a gente tem um gás confinado. Elas se agitam mais. Como o pneu está quente, a temperatura ali dentro
está um pouco elevada, mais elevada que a temperatura ambiente. Quando eu encher com um pneu quente, ele vai registrar uma pressão maior. E quando esse pneu esfriar, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com esse gás lá dentro? E aí? Ele vai esfriar e vai, sempre quando a gente tem um esfriamento de um gás, vai haver o quê? Ele vai se comprimir. Então, aquilo que eu calibrei já vai estar descalibrado, porque o pneu vai reduzir o seu volume, não vai servir de nada, tá bom? Então, o correto é sempre calibrar os pneus quando o pneu estiver frio. Ou seja, quando a gente for sair de viagem, tá bom? Nunca no meio dela, nunca depois, no fim da viagem. Devido a esse fenômeno aí, em que a temperatura, quando ele está quente, ela se eleva, fazendo com que as partículas desse gás se agitem cada vez mais, e quando ele esfrie, haja uma compressão. Tá bom? Nesse caso, a gente tem aí uma transformação gasosa. E que tipo de transformação gasosa a gente tem? E aí? Quais são as que estão variando aí? Ives disse isovolumétrica. Luiz, o que é que você acha, Luiz? Cadê Rafael, hein? O menino da mortandela não tá hoje, não? E aí, Rauan? Anne? Ana? Luiz falou uma transformação aí nova, viu? A isonárica. Será se é a isonárica? Depois, Luiz, você explique pra gente como é essa transformação aí. Nesse caso, Mário falou isovolumétrica. Nesse caso, como eu falei que a gente está colocando ar, a gente está aumentando a pressão, não é? Beleza. Seria uma transformação isovolumétrica. Se o quê? Se as paredes do pneu, se ele não fosse elástico. Quando a gente vai enchendo, a gente percebe que ele vai ficando mais durinho, né? As paredes, elas vão um pouco se afastando mais um pouquinho. É um afastamento bem pouco, mas é perceptível isso. E isso faz com que ela não seja uma transformação isovolumétrica. Beleza, mas se a pressão está variando, se o volume também está variando, pouco, mas está variando, e a temperatura também, a gente tem um caso aí em que as três variam, tá bom? As três, elas aumentam ou podem diminuir, dependendo se eu estou enchendo o pneu ou esvaziando, tá bom? Mas se a gente tivesse umas paredes rígidas, tá bom? Paredes rígidas aqui nesse pneu, a gente teria sim uma isovolumétrica, tá bom? Ou então a gente pode considerar em análises físicas para facilitar as análises como uma transformação isovolumétrica. Beleza? Bem interessante isso e bem prático mesmo, né? Coisa que a gente faz, às vezes, no dia a dia. Beleza? Agora, a gente vai resolver mais alguns exemplozinhos para a gente passar para o próximo conteúdo. Beleza? Que é a equação de Clapeyron. Sim, Luiz. Liga o microfone e explica para a gente aí. A transformação isonárica.
Ó, eu tenho uma questãozinha aqui que é para vocês já tentarem responder, viu? Todo mundo abrindo o caderno, pegando a canetinha e embora tentar responder esse exemplo aí, ó. Que diz o seguinte: o gás de um dos pneus de um jato comercial em voo, de um avião, encontra-se a temperatura de menos 33 graus Celsius. Na pista, imediatamente após o pouso, a temperatura do gás encontra-se a 87 graus Celsius. Isso aqui já é um exemplo de quê? Em que há variação de temperatura dentro do pneu, tá bom? Quando ele sai, ela tem menos 33. E quando ele pousa, chega a 87, tá bom? É uma variação enorme de temperatura aí. A letra A pergunta o seguinte: transforme esses dois valores de temperatura para a escala absoluta. Bem simplesinho, né? A letra A. E a letra B: supondo que se trate de um gás ideal e que o volume do pneu não varia, ou seja, uma transformação, que tipo de transformação a gente tem aqui, se o volume não varia? Anne? Isovolumétrica. Calcule a razão entre a pressão inicial e a final desse processo. Quer saber a razão entre a pressão antes do avião decolar e após de sofrer essa variação de temperatura. Essa questão aqui, vocês vão começar respondendo. E eu quero a resposta aí no chat, viu? Valendo. Dúvidas vão colocando aqui no chat também, para a gente ir respondendo junto, viu? A letra A é bem simplesinha. Mamão com açúcar. Um minutinho para fazer a letra A, viu? Estão demorando demais. Mari, menos 33 graus Celsius, 240 kelvins. E a outra, 87, deu 360 Kelvin. Beleza. E a variação? Só Mari? Podemos responder essa daqui? A letra A? Ou está terminando? Beleza.
Então, vou começar a responder aqui essa A, tá bom? A nossa equação de conversão de temperatura Celsius em Kelvin é essa daqui, né? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius, que é a que a questão está nos dando, mais 273. No primeiro caso, a gente tem o quê? Menos 33, não esqueça do sinal, tá bom? Mais 273. Eu vou somar ou subtrair isso aqui. Eu tenho sinais opostos. E aí, André? O que é que a gente faz aqui nessa equação? Vamos o quê? Pode falar. Isso falou que soma e dá o sinal do maior. A gente soma mesmo? A gente subtrai. A gente subtrai e conserva o sinal do maior, tá bom? 33 menos 273 dá quanto? Dá 240, conservando aí o sinal do 273 positivo, né? Que é o maior. Beleza, encontrei de uma. A próxima. Na próxima, a gente tem 87, é positivo. 87 mais 273. Nesse caso aqui, mesmo sinal, eu vou somar. 87 mais 273, 360 Kelvin. Tá bom? Luiz encontrou aí a variação, viu? O ΔT, que dá 54 Kelvin. 360 menos 240. Dá isso mesmo? 54. Quanto dá 360 menos 240, hein? Dá 120, tá bom? 120 a variação de temperatura aí. Beleza. Respondemos a letra A. Vamos para a letra B, Ela diz, supondo que se trata de um gás ideal, o volume não varia. No caso, eu tenho um volume constante, não é? Quero determinar o quê? A pressão inicial e a final nesse processo. Essa equação aqui eu coloquei errado, viu? Aqui é P, não é V não, porque se trata de uma isovolumétrica. Beleza? É P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Beleza? Ok. Ele pede a variação da pressão, né? Só que dá para me responder por essa equação mesmo, da isobárica, com V1 sobre T1 sobre V2 sobre T2, porque a única unidade aí que ela nos dá é o quê? É a temperatura. Como é que a gente vai responder isso somente dando a temperatura, hein? Preste atenção no seguinte, a jogadinha dessa questão. Ela não pede o valor da pressão, ela só pede a razão. Quanto de P1 vai valer em P2, tá bom? Então, vamos utilizar esse daqui mesmo e vamos ver como é que vai sair, tá bom? Eu tenho V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Eu sei que a temperatura 1 vale quanto? 240, não é? Foi quem eu encontrei aqui. E T2 vale 360. Beleza. Se eu sei que V1, ele é o quê? Se ele não varia, ele é igual a V2. Eles têm o mesmo valor, tá bom?
Eu posso colocar aqui essa razão, ó, V1 sobre V2, fiz o quê? Meios por extremos. Passei o V2 para aqui para baixo e o 240, ó, para aqui para cima do outro lado da igualdade. E resultou nessa equação. Entenderam o que foi feito? Joguei o 240 para cá e trouxe o V2 para aqui para baixo. Tá bom? Inverti as ordens para ter V1 sobre V2, que são grandezas equivalentes, e ter 240 dividido por 360. Resolvendo essa divisão, para simplificar ela, eu posso fazer o quê? Cortar um zero daqui de baixo e o outro daqui de cima. Eu vou ter 24 dividido por 36. Agora eu tenho uma divisão mais simples. Qual é o valor dessa divisão, hein? Essa é uma divisão que dá para a gente fazer sim, colocando, fazendo na mão, viu? Essa divisão, Iris colocou aí em forma decimal. Só que eu posso simplificar ela ainda mais. Como é que eu posso simplificar esses dois números? Posso dividir aqui em cima por 6. 24 dividido por 6 dá quanto? Dá 24 por 6 dá 4. 36, agora aqui embaixo, ó, 36 dividido por 6 dá 6. Então, dividi os dois por um denominador comum, que foi o 6. Tá bom? Poderia ter dividido por 4, mas o maior que ficaria mais simples seria o 6. Onde eu cheguei em 4 dividido por 6. Mais simples ainda para mim dividir, viu? 4 dividido por 6. O que é que eu vou fazer agora? Eu levo esse V2 para o outro lado, tá bom? Ó, pego ele e trago para cá. Eu tenho que V1 vai ser igual a 4 sextos de V2, tá bom? Determinei aqui o volume, beleza? Determinei o volume. V1 vale 4 sextos de V2. Só uma coisa. Como eu falei lá no início, não poderia ser CV, era para ser P, né? P1 e P2, tá bom? Porque a gente está tratando da pressão. Isso aqui foi só a denotação que ficou errada. P1 equivale a 4 sextos de P2, tá bom? A pressão, o volume, ela vai ser o mesmo. A pressão é que vai valer, a pressão 1 vai valer 4 sextos de P2. Só ajustem isso quando vocês forem colocar. No lugar de V é P, tá bom? Porque é uma transformação isovolumétrica. E na transformação isovolumétrica, a gente utiliza aquela equação P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, tá bom? Eu vou até coisar aqui e ajustar nesse slide. Eu não tinha percebido isso. Ó, onde tem V, vocês coloquem o P, beleza? P, é tudo P. Isso me passou batido. Então, gente, ó, lembre que ele pediu a razão. Então, a gente pôde encontrar essa razão sem saber o valor, por exemplo, de P1, ou o valor do P final, tá bom? Sem precisar saber o valor de qualquer uma que seja as pressões.
E P2. Copiem isso daqui e deixem no caderno de vocês, hein? Opa. E pronto. Agora sim. Agora está da maneira correta. Beleza. Olhando para esse número, eu quero que vocês me digam, olhando para esse número aqui, a gente pode dizer que a pressão final ela é maior que P2, ela é maior ou menor que P1? Olhando para esse número, olhando por esse número fracionário, vocês sabem dizer se esse P2 ele é maior ou menor que P1? Isso falou que é igual. Se ele é igual, então a gente está tratando de uma isobárica. E aqui diz, ó, que o volume que é igual, o volume não varia, é uma isovolumétrica. Ou ela é maior ou é menor. Repare nesse número aí em que você dividiu, Ives. 0,066, que dá esse valor dessa divisão aqui. Digamos que esse valor aqui, que P1, seja 2. Se P1 for 2, aqui também sendo 2, esse 2 vai ser multiplicado por essa fração, por 0,666, entendeu? Então, vai dar o quê? O número multiplicado por um número menor que 2 vai dar menor, tá bom? Então, a gente vai ter a pressão 2 menor que P1. Ou seja, a pressão nessa transformação, ela vai diminuir. Tá bom? Ok. Podemos seguir em frente? Próxima questão. Nessa questão, a gente tem a leitura de um gráfico, viu? O gráfico mostra o seguinte, ó. O gráfico abaixo representa um processo cíclico. Ou seja, é um ciclo que é submetido um gás ideal. Assinale-o a opção em que aparece a correspondência. Essa questãozinha eu coloquei na atividade, não foi? Assinale a opção que aparece, então todo mundo sabe responder. A correspondência das etapas numeradas de 1 para 2. Que tipo de transformação a gente tem aqui de 1 para 2? Lembrando que esse gráfico, ele é do volume em função de quê? Em função da temperatura absoluta. Isso. Ok. De 1 para 2, que tipo de transformação eu tenho aí, Luiz? Deixa eu ver aqui, peraí. Estou esperando. Que tipo de transformação é essa de 1 para 2? Mari? Isotérmica? Isotérmica? Acho que é isovolumétrica. A gente tem aqui, ó. A gente tem aqui temperatura, né? Aqui, ó, na horizontal. Na temperatura, ó, digamos que ela sai daqui, ó. Na temperatura, ela tá aumentando, né, ó. Tá aumentando o valor
na horizontal, no caso, na temperatura. Então, se ela aumenta a temperatura, essa temperatura ela é variável. Então, ela não é uma isotérmica. Beleza. Se eu for analisar agora essa linha na vertical ela nem aumenta, nem sobe, nem desce. Ela permanece o quê? Constante. Se ela permanece constante, significa que esse volume é constante. É uma isovolumétrica. Tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, 3 isovolumétricas aqui, né, ó. Já posso eliminar a letra D e a letra A. Beleza, sei que de 1 para 2 é uma isovolumétrica. Vamos agora ver como a questão pede aqui de 2 para 3. Temos que sempre observar aqui de onde ela pede. De 2 para 3, que tipo de transformação nós temos? Isotérmica, porque a temperatura está variando. Exatamente. Não, a temperatura está constante. Quem está variando está é o volume. constante. Agora aqui a gente tem uma isotérmica. Na horizontal, ó, onde é a temperatura, ele nem aumenta nem diminui. Ele não vai variar aqui na horizontal, ou seja, vai ter a temperatura constante. Quem vai aumentar é na vertical. A gente tem o volume aumentando. Então, a gente tem uma isotérmica. Já daria para a gente matar a charada aí de qual é, né? Só que, vamos ver aqui, de 3 para 1. Que tipo de transformação é essa de 3 para 1? Isobárica. Por que uma isobárica? Porque o volume e a temperatura estão variando. Porque as duas grandezas do nosso gráfico estão variando. Volume e temperatura, ó. Eles estão, no caso, aumentando ou diminuindo? A temperatura aumenta e o volume aumenta. Ó, olha para onde está a seta, viu? Não, diminui, então. 3, ó. Todas as duas, ó, estão caindo. Estão diminuindo. Diminuindo o volume e diminuindo também a temperatura. Se eu tenho essas duas grandezas variando, quem vai ser minha constante será a pressão. Então, é uma isobárica. A alternativa correta é a qual, hein? A letra C. Professor, só tem uma pergunta. O que é adiabática? Uma transformação adiabática, Mari, é uma transformação, digamos que a gente tem um gás confinado, e esse gás ele não troca calor com o meio. E dentro dela vai variar a pressão, o volume e a temperatura. É um caso, quando for uma transformação adiabática, a gente tem variação das 3 grandezas, tá bom? Sem com que aquele gás troque calor com o meio ambiente, troque calor com o meio externo. É como se fosse um isopor, tá bom? Só que o isopor, com o passar do tempo, ele vai perdendo, como se fosse um isopor perfeito. Se eu colocasse lá um cubo de gelo e aquele cubo de gelo não perdesse calor nunca, tá bom? As 3 podem variar, pressão, volume e temperatura, como também elas também podem permanecer constantes, beleza? Essa é uma transformação adiabática. Ok. Vamos em frente. Ó, mais uma questãozinha aí que estava lá no exercício. A gente vai corrigir agora aquele exercíciozinho, viu? Sim, todo mundo acertou? Quando colocou lá no exercício? Aquela última questão, essa daqui? Essa questão aí, eu não sei se eu acertei, não. Vou ver agora com o senhor corrigindo. Sim, veja lá. Essa daqui, ó. Anne, sim.
Beleza. A próxima questão aí, que também estava no exercício. Certa massa de gás hidrogênio, tá bom? H2, duas moléculas de hidrogênio no caso, ocupa um volume de 0,76 litros, sob pressão de 126. Que unidade é essa, hein? A gente já falou dessa unidade. Milímetros de mercúrio, tá bom? Que é uma unidade de pressão, milímetros de mercúrio. Em uma dada temperatura. Sabendo que 1 atm, outra unidade de pressão que a gente tem aqui, ó, pressão atmosférica. 1 atm vale 760 milímetros de mercúrio. Determine o volume ocupado pela mesma massa de H2, na mesma temperatura. Se ele diz que a temperatura é a mesma, que transformação a gente tem? Isotérmica. Isotérmica. Sob pressão de 0,1 atm, tá bom? E diga que tipo de transformação está sendo analisada. A gente já disse que tipo de transformação é. Agora a gente vai determinar o quê? A gente vai determinar o novo volume para esse gás. Como é que a gente vai fazer isso? Se a gente tem pressões diferentes, hein? Ives falou aí, ó, que P1 é 125. Beleza, P1 é 125 milímetros de mercúrio. P2... e diz que é 760. Mas P2 é mesmo 760 milímetros de mercúrio? Olha o que ele diz aqui, ó. Na outra situação, ó, sob a pressão de 0,1 atm. Então, a pressão 2, no segundo caso, vai ser de 0,1 atm. Então, eu vou ter essa primeira, 125 milímetros de mercúrio, e P2 igual a 0,1 atm. Tem como eu determinar tendo as pressões em unidades diferentes? Eu usei meios por extremos com esse ATM e eu tentei achar o valor do milímetro por mercúrio. Isso, exatamente. O que você fez foi uma conversão. Você converteu as unidades aí dessa pressão, tá bom? Como ela diz aqui, ó, 1 atm vale 760 milímetros de mercúrio, não é? Vou colocar aqui todas as nossas unidades, tá bom? Ó, P1, 125 milímetros de mercúrio. V1 é 0,76 litros. P2, 0,1 atm. Aqui é V2, viu? Outra vez está errado, V2, porque a temperatura é constante. Ok. Primeira coisa que eu devo fazer após retirar esses dados é o quê? É converter essa minha pressão em uma só unidade. Ou eu deixo ela só em atm, ou eu deixo ela em milímetros de mercúrio. Tá bom? Eu sei que 1 atm vale quanto? 760 milímetros de mercúrio. Vou transformar o 0,1 atm também em milímetro de mercúrio. Fazendo assim, ó, X vai valer, ou posso fazer também o contrário, viu? Deixando em atm. O que é que fica mais simples aqui? Vamos analisar. Vamos fazer do jeito que for mais simples. É mais fácil eu trabalhar em atm ou em milímetro de mercúrio? ATM, eu tenho um número pequeno. É bem fácil eu fazer divisões se tiver em ATM. Se eu deixar em milímetro de mercúrio, olha o tamanho dos números, 760, 125 aqui. Eu vou ter mais trabalho quando eu for dividir, fazer divisões ou multiplicações, porque terei divisões e multiplicações com números grandes, tá bom? Então, a maneira mais simples é eu transformar
esse 125 daqui de cima em ATM. Só que eu posso fazer também em milímetro de mercúrio, viu? Só que vai dar um pouco de mais trabalho. Então, vamos transformar ele em ATM. Se um ATM vale 760, X vai valer quanto? 125. 125 vai valer quanto? Multiplico aqui, ó, meios por extremos. 1 vezes 125, né? Que dá quanto? 1 vezes 125. Um vezes 125, bem difícil essa divisão, né? 125. 125. X vezes 760, 760x. Tá bom? Terei 125 dividido por 760. Que dá quanto? Dá 0,164 ATMs. Beleza? Agora, encontrei a minha pressão 2 convertida. Esses 125 agora vão valer 0,164. Ok? Vou utilizar agora a nossa equação, que eu sei que é uma isotérmica, como a gente já discutiu no início. Para uma transformação isotérmica, que eu tenho pressão e volume variando, a gente tem essa equação, P1 vezes V1, igual a P2 vezes V2. Vou que agora substituo os dados na minha equação, com um novo valor para P2. P2 não, para P1. Tá bom? 0,164 vezes 0,76. Aqui ficou só o zero, mas não vai influenciar em nada, tá bom? Esse zero aqui ainda continua esse mesmo número, 0,76 litros. Igual a 0,1 vezes V2. Resolvendo essa multiplicação aqui, ó, a gente vai ter 0,1, tá bom? Igual a V1, V2 para cá. Esse V2 aqui, ó, tá... Ele veio para cá de mostrado, tá bom? Vou ter 0,1 igual a 0,1 também, o 0,100. Eu tenho números iguais aí. Aliás, aqui foi que veio... Aqui veio com outro erro, tá bom, gente? Esqueça essa daqui, essa segunda, ó. Não sei de onde surgiu essa segunda, não. Tá bom? Hoje meu slide tá bacana, Algo de errado não está certo. Essa segunda aqui, ó, esqueçam aqui, tá bom? Essa multiplicação aqui, ó, e vai dar isso aqui, ó. Eu inverti, tá bom? Foi a música. Ó, 0,164 vezes 0,760 dá 0,125, já invertendo, tá bom? E aqui V2 vezes 0,1, ou 0,100, que dá o mesmo. Agora, o que é que a gente faz? Eu deixo o V2 sozinho, passando quem? O 0,1 ou 0,100, que dá o mesmo, para o outro lado da nossa equação. E vai ficar V2 igual a 0,125 dividido por 0,100, ou 0,1. Essa divisão aqui dá V2 igual a 1,25 litros, tá bom? E esqueçam só essa linha aqui, essa terceira linha. Ok. Então, a gente viu que é uma transformação isotérmica e o novo volume passou a ser o quê? A 1 litro,25. O litro aumentou ou diminuiu? Vai dar a mesma coisa simples. Dá a mesma coisa usando milímetros de mercúrio, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem o volume aumentando, né? Ó, a gente tinha
no caso aqui, 760 ml, que é 0,76 litros. No segundo, a gente tem 1 litro e 25, 250 ml, ou seja, 1,25 litros, tá bom? A outra questão que é uma questão também de análise de gráfico, coisa que a gente já fez parecido aí em outras aulas, tá bom? E ela é o seguinte, ó. Considere, vamos responder ela bem rapidinho que está terminando o nosso tempo. Considere a seguinte transformação que ocorre com uma amostra gasosa de massa M. É a massa que está aqui dentro do nosso recipiente, tá bom? Apresentando o comportamento do gás. O gráfico que melhor representa essa transformação ela quer saber qual desses gráficos aqui representa melhor a transformação que ocorre. No caso, eu tenho o estado inicial, depois ela passa por uma transformação e vem para o seu estado final. No primeiro caso, a gente pode observar o quê? Quais são as grandezas que a gente percebe que estão aumentando, hein? O volume aumenta. Isso é o que está mais perceptível, né? Ó, o êmbolo está subindo, então o volume do meu gás aumentou. E eu posso observar aqui também, ó, que ela deu os estados iniciais, ó, T1, P1 e V1. Quando ela transforma em 2, a gente vê que T2 é igual a 2T1. O que foi que aconteceu com a temperatura aí? Se a temperatura 2 agora vale 2T1. O que foi que aconteceu com ela? Ela subiu. Exatamente, ela dobrou. Se ela valia, ó, T1 valia T1. Agora, T2 vale 2 vezes T1. Ela dobrou. O que aconteceu com P2? Ó? P2 é igual a P1. Isso significa que P2 é o quê? E aí? É a pressão, né? Então, a pressão, ela está constante. Ela está constante. P2 igual a P1. A pressão está constante. Então, eu já sei que tipo de transformação se trata. Que transformação é essa? Isobárica. Isobárica. E ó, o volume. Se é isobárica, então o volume também vai aumentar na mesma medida que a temperatura. Ó, V2 é igual a 2 vezes V1. Então, dobrou também o volume. Elas cresceram na mesma proporção. Cresceram o quê? Linearmente. E isso a gente viu lá no exemplo quando a gente estava compreendendo como era uma transformação isobárica. O melhor gráfico que representa aí, vocês acham que é qual? Ives disse letra A. Alguém acha que é letra A também, ou alguém pensa que é outra? Eu quero todo mundo colocando aí no chat. Ana Lívia, Rauan. Anne, A. Luiz A. Por que é que vocês acham que é a letra A? E aí? Qual é a explicação de ser a letra A? Porque como elas crescem na mesma proporção, isso falou aí, elas crescem linearmente. A gente tem 3 aqui lineares, né? Ó, 3 que são lineares. Se elas crescem linearmente, eu já posso desprezar a C e a E. Agora, por que é que a D e a B estão erradas? Isso falou que tem pressão, ó. Aqui na B, diz que é a pressão que vai crescendo linearmente com a temperatura. Já na D, diz que ela vai diminuindo a partir que o volume aumenta, ó. Diz que a pressão vai diminuindo a partir que o volume aumenta. Então, eu já posso desprezar. Na letra A, o volume
eu tenho uma que é volume e temperatura. E as duas vão aumentando em uma proporção linear, vão crescendo linearmente. E se as duas crescem linearmente, significa dizer que tem alguém que é constante. Se eu tenho duas crescendo. E no caso aqui, a pressão é que seria constante. Então, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Ok, terminamos essa questãozinha aqui. Tirem o print dessa para vocês responderem e me enviar aí a resposta no WhatsApp, tá bom? Porque nossa aula chegou ao fim, tá bom? Façam aí o print pelo celular de vocês, eu tirei a foto se tiverem no notebook. Vou parar aqui a nossa gravação. E até a próxima aula, que é sexta-feira, não é isso?